misericórdia é um tema muito vasto. Confesso que não sei por onde começar. Por isso que eu subi segurando a palavra. Já que nós temos um tempo então nós temos que aproveitar. Mas uma pergunta sempre esteve em nossas mentes. Por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem a mensagem de saúde? Para esnobar as outras religiões? Para a glória? Para dizer que somos diferentes? A mensagem de saúde ela foi elaborada pelo próprio Deus no céu. Deus elaborou um plano de cura para aqueles que vivessem esse plano, mediante a obediência a esse plano do céu, pudesse mostrar a luz da vontade divina, a imagem de Jesus. É o ramo da obra mais importante, porque a mensagem de saúde cura, e a mensagem de saúde, Ricieli, te purifica. Quem vive a mensagem de saúde começa a viver uma outra experiência cristã. Porque na mensagem de saúde, você tem que fazer 3 perguntas para Deus. É a sua vontade, papai? É a vontade da minha filha, da minha esposa? Ou é a minha vontade? Na mensagem de saúde, você sempre se depara com 3 vontades expostas à sua frente constantemente, para você optar uma das vontades, a sua, a do outro ou a de Deus. Faça qualquer uma delas 3, porque você é livre. A luz e as trevas estão colocadas sobre nós. Jeremias. A luz que a igreja recebeu da mensagem de saúde, ela foi uma luz que veio para ser benefício da igreja. E Deus também tinha outro plano por trás disso. Porque o inimigo ele vem com uma proposta de cura também. O inimigo não quer perder espaço. O inimigo ele tende a imitar o que Cristo fez, por isso que as curas estão aí, em nome de Jesus, oriundas de Satanás. E eu, como médico, desafio qualquer pessoa e qualquer instituição e digo que as curas que estão aí no mercado são oriundas do inimigo. Porque Satanás está imitando o que Cristo fez. Deus não botou um plano estipulado em milagres e sinais, porque quando as pessoas pediram para Jesus, Jesus faz um sinal de que você tem a aprovação divina, Jesus falou, eu não vou dar sinal nenhum, porque o meu sinal já existe desde a criação. Obediência demonstrada hoje no sábado. Aquela lei colocada no Sinai pelo dedo de Deus também foi colocada em cada nervo e em cada célula nossa. E quando eu era professor de ciências, de biologia, eu sempre quis passar isso.
que nós temos uma lei dentro de nós. Que se você cheirar cocaína, vai vir algo contra você mesmo. Que se você tomar café, algo dentro de você vai vir contra aquela substância após o efeito dela. Que se você se exceder ou dormir tarde, virá uma consequência sobre uma lei do sono. Em cada célula, em cada nervo, há um dedo de Deus, como há nas tábuas do Sinai. São duas leis. A lei moral e a lei física. A natureza tem uma lei. Se a gente desmatar, a gente tem que arcar com as consequências da destruição daquilo que Deus criou. Se a gente mata, nós temos que arcar com a consequência daquilo que Deus criou. Se a gente se autodestruir, nós temos que arcar com as consequências. Jesus perdoa, porque Ele é misericordioso, amoroso e bondoso. Mas as consequências nós temos que carregar. Porque Jesus não pode carregar por nós. Ele nos aceita como filho. Ainda que a sua vida for vermelha como a escarlata, Jesus pode transformar como a branca. Neve e lã. É verdade isso. Jesus pode transformar. O hino diz que se a gente olhar Jesus, a nossa vida vai mudar. E os adventistas do sétimo dia têm como um dever cristão, pelo voto batismal, mostrar para o mundo que Ele está mudando. O não está limpo para receber o Espírito de Deus. O Pentecostes caiu quando os discípulos passavam por um processo de purificação e conversão. Quando eles estavam unidos, mudaram. João, aquele valente, Pedro, aquele impaciente, todos eles estavam com uma vida mudada, mostrando para o mundo que Jesus o transformou por dentro, por fora. A mensagem de saúde, ela pode me transformar, porque a mensagem de saúde produz sangue, e sangue é vida. Quando você mexe com saúde, você está mexendo com vida. E o que Jesus quer é mudar a sua célula, o seu DNA, o seu sangue. Por isso que nós temos que produzir um bom sangue. Porque aquele mesmo sangue que era aspergido em cima da lei, uma vez durante o ano, no dia da expiação, hoje também no dia da expiação simbólico, os nossos sangues estão sendo aspergidos dentro desse templo chamado corpo vivo. Hoje os nossos corpos, eles são templo do Espírito Santo, e os nossos sangues representam aquele sangue daquela ofertinha, daquele cordeirinho que era morto e colocado no tabernáculo. A igreja hoje, a igreja que vai ser vitoriosa e que vai ser transformada, não é esse alicerce, essas luzes, toda essa beleza que nós estamos vendo, os microfones, o som, o equipamento, os órgãos. Não, a igreja vitoriosa que vai ser transformada é essa. Esse grupo que está ensaiando, daqui sairá a verdadeira igreja vitoriosa, triunfante. Hoje eles estão juntos, os militantes, e de dentro dos militantes saem o triunfo de Deus. Se nós somos o templo do Espírito Santo, e se nós estamos esperando o Espírito Santo descer, nós temos que arrumar esse templo para o Espírito Santo se sentir adequado e pronto para habitar dentro desse templo. Nós não podemos ter os alicerces dos nossos templos, as nossas paredes,
sujas, porque se as nossas paredes estiverem pinchadas por fora, o mundo vai ver: esse templo não é bom, esse templo está sujo, está mal cuidado. Se nós não temos um sangue bom para colocar dentro desse sacrifício vivo, dentro desse templo, um sangue digno de ser aceitado como uma oferta com bom cheiro que suba aos céus, nós estamos no caminho e precisamos mudar. A mensagem de saúde nos coloca num ponto onde a gente fica na parede. E Jesus falando: até quando hesitais em andar na luz? Até quando, Laila, hesitais em andar na luz, filha? Até quando, Carlos, hesitais em andar na luz? Nós sabemos que a mensagem é o braço direito. Esse braço ele tem as utilidades. Por ser o braço direito, é a obra mais proeminente, é uma obra de muito destaque dentro da organização, dentro do corpo, relacionada com o outro braço. Mas o importante é que nós estamos vendo que aqueles irmãos, que os interessados, que as pessoas que não são adventistas do sétimo dia, que estão vivendo a mensagem de saúde que nós temos, estão sendo curadas. Glória ao Senhor Jesus. Tudo para o teu nome, porque o teu plano funciona. E também estamos vendo que aquelas pessoas que estão vivendo a mensagem de saúde por uma comunhão mais sincera e uma piedade mais prática com Cristo, estão mostrando para o mundo que elas estão se santificando, porque os seus pensamentos e as suas ações estão sendo limpas de uma imoralidade. Porque se há algo imoral, é o nosso sangue fermentado. Quando o nosso sangue fermenta, a nossa mente não funciona. Nossa mente, ela entra como se fosse num curto-circuito espiritual. E os nossos dedos é o único órgão que tem contato com o céu. Nós temos que preservar pelo nosso sistema nervoso central. Nós temos que preservar pelos nossos dedos, pela nossa mente. A mente comanda. Conhecemos uma mulher chamada Eliana, uma mulher bonita, morena, estava doente. Quando nós a conhecemos, a sua figura, a sua beleza humana estava toda descaracterizada, porque ela estava com uma hepatite fulminante da interação das drogas entre as drogas que combatiam o vírus e as drogas que combatiam uma tuberculose que ela estava associada por cima do HIV. Então aqueles dois remédios, uma para tratar o vírus e outra para tratar a tuberculose, havia feito com que o seu fígado estourasse, explodiu, e ela estava amarela. Ela já não tinha mais aquele brilho, era amarela. Tentamos por todos os lados, tentávamos e não tinha solução para ela. E nós chegamos para ela e falamos: só há uma solução para você, me ensina. E o plano que ele te mostra é esse. Quer fazer o plano de cura, Eliana? Você quer provar Deus? Você quer ver se esse Deus funciona? Você quer ver se Jesus mesmo pode lhe curar? Você tem que fazer aquilo que ele quer. Só isso que ele pede. Ela falou: vou testar, vou experimentar. Primeira coisa do plano divino de cura: guardar o sábado. Mas como? Êxodos, uma passagem muito conhecida por nós. Velho Testamento, o segundo livro do patriarcas Moisés, Êxodo. No capítulo 15. Lemos isso aqui para ela.
Êxodo 15, 26. Se inclinares atentamente à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades, porque eu sou o Senhor que te sara. Mostramos para ela o plano de cura baseado na obediência. A obediência aos mandamentos, às leis existentes desde a fundação do mundo. E mostramos para ela que as leis que Deus criou em nosso ser, elas devem ser respeitadas. Isso é um princípio básico para nós. As leis da natureza devem ser obedecidas. Espírito de profecia do Conselho sobre Regime. A transgressão de uma lei do nosso ser é transgressão da lei de Deus. Está escrito aqui. Quando você transgride uma lei do seu corpo, você está transgredindo uma lei do Sinai e está pecando. Irmão Carlos, por que a chuva serôdia não veio até hoje? Ela vai vir quando o povo for obediente, tiver unido numa frente só, nada de desentendimento, prontos na vontade de Deus, aí Deus derrama. Aonde nós temos patinado? No interior do Goiás, onde eu fui criado, todo mundo sabe que no interior do Goiás, ali naquela área, chove 3 meses direto, dezembro, janeiro, fevereiro. E essa época é impossível andar de carro lá. E como eu sofria quando eu era pequenininho. Porque eu era pequeno, os carros grandes, os carros ficavam todos atolados e patinavam para cá, patinavam para lá, um abismo para cá, e eu só pedi para Jesus, segura esse carro, por favor. E o carro não saía do lugar, ele ficava sambando, se acelerava, e ele ficava sambando. Aonde nós temos dançado, irmão? É na lei do Sinai ou é na lei do nosso corpo? Aonde é que a gente tem transgredido? Sabe por que eu falo dessa maneira? Porque eu quero que você se salve lá. Eu quero que você se salve lá dentro. Eu quero que você se salve nesse ele. E eu quero que vocês se curem. Porque se vocês se curarem, eu terei menos trabalho. Ficarei mais tempo com a minha família. E mostrarei para o mundo e terei certeza de que Deus está conosco. Quando eu caí em mim, eu vi que na minha casa nós pregávamos a lei, nós éramos conhecedores da lei, mas a gente transgredia a lei que nós fomos criados. E como é que o Espírito poderia ser derramado na minha casa se eu estava desobedecendo? Nós não vamos fazer cura, irmãos. Não haverá cura na Igreja Adventista do Sétimo Dia, com exceção de um curto período de tempo, chamado refrigério do Senhor. Chuva serôdia. Derramamento do Espírito Santo como nunca houve na face da terra. Aqui é o fechamento da porta da graça. E aqui é hoje. Hoje nós estamos, pela fé, obedecendo mediante a graça de Jesus Cristo.
O nosso sinal é um sinal de obediência. Os adventistas do sétimo dia, para terem uma boa saúde, um bem-estar, precisa viver à luz da mensagem de saúde. Jesus Cristo, quando venceu o inimigo, Ele nos capacitou. Aonde os nossos primeiros pais caíram, que foi um apetite, Jesus, na primeira tentação, venceu. Aonde nós perdemos o Éden, Jesus nos colocou de volta. Aonde nós iniciamos a maldição, Jesus iniciou a misericórdia e a graça mediante a vitória sobre a tentação, nos dando a salvação. Por isso que hoje, a um passo de sermos trasladados, Satanás vem a nós com a mesma tentação que era do Éden. O apetite e a paixão. Os nossos pais caíram pelo apetite e pela paixão, e foi exatamente a primeira tentação de Jesus onde ele venceu. E é exatamente essa vitória que Jesus teve que nos concede hoje. Hoje nós não teremos aqueles milagres. Agora, quando chegar aqui, quando a disputa pela conversão dos sinceros que estão lá fora for braço a braço, palmo a palmo, milímetro por milímetro, polegada por polegada, já que eles têm um poder vindo de Satanás, aí nós teremos o poder vindo de Deus, para eles poderem decidir. Eles estão pregando o que está escrito, e agora eles têm o poder. Esses não estão pregando nada fundamentado no nascente do Senhor, mas também têm o poder. Agora nós temos que decidir, ou pelo que está escrito, ou pelas tradições, porque o poder é o mesmo. Satanás tem poder para curar. Ele é imortal. É o anjo mais poderoso que tem. Satanás não perdeu o seu poder. Só foi expulso do céu. Ele está hoje com o seu poder. Por isso que ele se transforma em gente. Por isso que ele engana no espiritismo. Pelo poder dele. Por isso que ele vai fazer fogo descer do céu. Porque o fogo ainda não desceu. Não foi na China. Grandes maravilhas ainda estão para aqui. Está ao passo das grandes manifestações. Isso só são os indícios da demonstração. E o Espírito Santo, a sua já vai ser maior do que isso. Só que hoje, no meio do povo de Deus, não haverá isso aqui. Por quê? Porque as pessoas que precisam de milagre dentro do povo de Deus, geralmente, tomem cuidado, está até gravando, geralmente são pessoas que não estão vivendo a mensagem. As pessoas que estão vivendo a mensagem, elas podem até adoecer para a honra e glória do nome de Jesus. Meu filho, adoece. A gente está tentando viver, estamos orando e buscando a Deus para que a mensagem consiga ser vivida mediante a graça dele e os nossos esforços. Uma união entre Cristo e nós, Cristo e a nossa família. Mas ele adoece. Há uns dias atrás ele foi internado no Emílio Ribas. Mas os médicos ficaram todos assim, o que aconteceu com essa família? Só precisa Deus quer. Às vezes Deus coloca uma enfermidade para a honra e glória. Agora outro grupo está ficando doente, não vive a mensagem de saúde e vem às quartas-feiras se lastimando e pedindo migalhas de misericórdia a Deus. Falando, Senhor Deus, eu não estou vivendo a mensagem de saúde, mas eu quero só uma migalhazinha da sua misericórdia. Me cure, por favor, porque eu ainda não quero morrer, eu ainda não quero ficar doente. Jesus cura, porque Jesus é misericordioso. Mas as consequências ela tem que arcar, e muitas vezes as curas não são totais. Vejam, isso não vai acontecer. O Espírito de Profecia afirma, agora aqui vai acontecer. E é interessante a igreja saber diferenciar esses dois momentos, porque nós estamos caminhando para esse. Só que o inimigo não pode nos iludir. Daqui a pouco, porque é a idade, né? Você não acha melhor ficar um pouco mais?
mas você não vai até desfocar. Essas curas que estão acontecendo no meio pentecostal, no meio espírita e no meio carismático, são curas verdadeiras, irmão Carlos? Esses fenômenos acontecem, as pessoas ficam curadas, ficam. Mas de onde vem esse poder? De Satanás. Eita, cadê o homem corajoso da igreja para falar isso na rede de televisão? Cadê o homem corajoso para falar isso nas rádios? Que o mundo está sendo enganado. Estamos a prestes, tempo de graça acabar. E Satanás fazendo tudo, querendo dividir o mundo. Gente, chegou o momento de dizer o que tem que ser feito. Homens que não querem defender a verdade, porque a verdade tem que ser defendida. É duro para a gente falar aos nossos amigos médicos que são pentecostais. Tem um amigo médico nosso, em conflito, querendo guardar o sábado, querendo vir, mas ele fala, olha, a cura está lá, eu vejo, as pessoas são curadas, eu oro e tal. E aí ele diz, é Satanás. E ele não pode ser, é Satanás. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essas palavras, é porque não tem aprovação do céu. Temos que saber. É difícil, não é? Quinta-feira fomos dar um plantão no Pio 12. O nosso coração corta. Tem um ali que está em grandes conflitos. O inimigo, o Espírito Santo travando. E ele não tem coragem de decidir ainda. Irmão Carlos, então por que a mensagem de saúde não é vivida pelo povo adventista do sétimo dia? Por que, irmão Carlos? Fala, querido. Por que a mensagem não é vivida? A mensagem prosseguirá, independente daquela classe que não quer vivê-la, a mensagem vai prosseguir. Por quê? Porque a mensagem purifica o povo para a transladação. Irmão Carlos, você toma cuidado com o que você está falando, você não pode se empolgar, de fato eu não posso não. Mas Deus não deixou nada a se revelar aos seus profetas. E ao Cristo. Essa página tem até uma marca de ouro, não pelo amarelo aqui, mas por essa parte. O adesivo que a gente ganhou eu uso aqui e não quero tirar. Porque para mim hoje é uma das páginas mais importantes da Bíblia do Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia em Profetas e Reis, capítulo, página 219. Elias foi um tipo dos santos que estarão vivendo na terra por ocasião do segundo advento de Cristo e que serão transformados num momento, num abrir e fechar dos olhos, ante a última trombeta, sem provar a morte. Irmão Carlos, eu não entendi nada, você deu rápido demais. De fato eu li. Elias, que foi trasladado, é um tipo dos santos que estarão vivendo nos últimos dias por ocasião do segundo advento de Cristo, e esses santos, representados por Elias, serão também trasladados, porque eles serão transformados sem experimentar a morte. Irmão Carlos, você está querendo dizer então que está escrito que nós temos uma semelhança com Elias? Então quer dizer que a trasladação de Elias não foi sem motivo? Havia um motivo maior na trasladação de Elias? Havia. A trasladação de Elias foi um sinal para os verdadeiros fiéis dos últimos dias que a trasladação será possível. Quem aqui acredita em trasladação? Tu acredita que pode ir para o céu sem experimentar a morte? Você está aqui. Sabe o que o mundo pentecostal chama disso? Arrebatamento. Qual é o
objetivo dos adventistas? Trasladação. Porque aquele adventista que não tem como objetivo ser trasladado, está se preparando para levar o leito da morte. Qual é a relação da mensagem de saúde com Elias e a trasladação, irmão Carlos? Porque, de fato, o Espírito de profecia está dizendo que haverá o último Elias. O último Elias vai existir. Está escrito aqui. Irmão Carlos, você está lendo o livro do Espírito de profecia. Eu quero ver você mostrar que realmente vai existir o último Elias trasladado na Bíblia. Mostre na Bíblia. Porque tem que ser a lei, representada pela Bíblia, e os testemunhos, representados pelo Espírito de profecia. Na verdade, a Bíblia fala sobre 3 Elias. Reis, Velho Testamento, vamos mostrar os 3 Elias e mostrar por que a mensagem de saúde está representada no último Elias. E a gente finaliza que o nosso tempo não é tão longo. Segundo os Reis, capítulo 2. Vamos ler o capítulo 1. Segundo os Reis, capítulo 1. Versículo 8. Responderam-lhe eles: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos nos cintos de couro. Então disse ele: é Elias, o tisbita. O primeiro Elias foi Elias, o tisbita, 40 anos depois de Salomão, na época da apostasia de Acabe e Jezabel. Esse foi o primeiro Elias. Irmão Carlos, e o que tem a ver Elias com a mensagem de saúde e a trasladação? Porque se Elias foi trasladado, a Bíblia defende que Elias também teve um momento de preparo. Se nós vamos ser trasladados, nós temos um momento de preparo. E a mensagem de saúde, ela está incutida dentro da mensagem que a gente prega, que é o terceiro anjo, para nos preparar para sermos trasladados. Quem vive a mensagem de saúde é um fortíssimo candidato para ser transladado. Por quê? Tem saúde, tem vigor, suportará o tempo de angústia, vai estar acostumado com restrições. Porque sempre quando você vai fazer a vontade de Deus, tem restrições. Porque Deus não é desse mundo, e o mundo quer liberar. O mundo quer fazer com que o mundo seja livre. A liberdade feminina, a liberdade masculina, a unissexualidade. Tudo serve para homem ou para mulher. É uma liberdade total. Eu vinha no carro agora, em pleno sábado, havia uma tiazinha em cima do carro, na avenida mais principal. Eu não queria ver, a minha família também não. E ela dançava e rebolava. E o que a gente vai fazer? Se Sodoma e Gomorra está entrando dentro de nossas casas. Passando mais adiante, 4 prostitutas, com seus corpos, com suas pernas, com seus ombros e com seus bustos, as mostras oferecendo venha. Eu quero agora os escolhidos. A mensagem de saúde foi restrição. E Deus é um Deus restrito, separado, porque Deus não é desse mundo. E o segundo Elias, irmão Carlos, para você não enrolar, porque o tempo passa. Não é brincadeira não, daqui a pouco o meu pequeno está aí. Ele é magrinho, come picado. Então sempre ele está querendo comer. Vamos ver quem foi o segundo Elias. Marcos, capítulo 1. A gente quer chegar no terceiro Elias, mostrar que o terceiro Elias é desta época e mostrar qual é a relação do primeiro Elias com o terceiro e por que a mensagem de saúde
na vida de Elias e do último Elias, preparando para a trasladação. Será se a mensagem de saúde prepara para a trasladação? Será se o povo adventista do sétimo dia está pregando uma mensagem de preparo para se encontrar com Jesus e ser trasladado sem experimentar a morte? Ou será se nós estamos com as fronteiras abertas, acreditando que Deus vai nos salvar, independente daquilo que a gente faça, porque Deus é amor? Esse é o discurso pentecostal. Esse é o discurso do mundo. Esse é o discurso da besta. A besta ela vai se levantar falando: Deus é bom, vai salvar todos. Façam o que quiserem, porque Deus não tem restrição. Guardem o domingo, porque o mundo precisa melhorar. E no domingo, a gente buscando a Deus, vai fazer uma melhora para o mundo. O FMI vai ficar, os Estados Unidos vai ficar mais rico, vai poder ajudar os pobres. O discurso é esse. É um discurso econômico da solução social, da solução da democracia, mas por trás eles vão dar uma proposta para difamar o verdadeiro sábado, e uma proposta falsa, porque a paz e a segurança que eles vão oferecer vai vir atrás repentina destruição. Segundo Elias, vocês desculpem, mas quando a gente está em poucos, tem os nossos rascunhos, é tanta passagem. São Mateus 11, desculpa, era São Mateus de fato. São Mateus 11. Jovens, eu não poderia vir hoje aqui e mostrar para vocês a beleza da mensagem de saúde sem doutriná-los. Porque vocês são conhecedores. Só estão precisando ouvir aquilo que eu disse. São Mateus 11. São Mateus 11, versículo 12. E desde os dias de João, lá no versículo 12, o Batista, até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os violentos o tomam de assalto. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Primeiro apareceu Elias em Acabe. Depois João Batista apareceu. E as pessoas falavam: é esse o Elias que havia de vir. Como? Irmão Carlos, a Bíblia está dizendo que reencarnação existe? Não. O Elias que havia de vir em João Batista e veio, é o poder e a virtude de Elias. Aquele mesmo Espírito Santo que esteve em Elias, esteve também em João Batista. É mesmo, irmão Carlos? É. E olha, a Bíblia ainda diz que o mesmo Espírito que esteve em Elias, esteve em João e vai estar nos últimos, por intermédio da chuva serôdia. É o mesmo Espírito, o mesmo poder, acompanhado da mesma mensagem para um tempo semelhante. E dentro desse, há a mensagem de saúde. A mensagem de saúde, ela foi revelada no tempo do fim, mas a mensagem de saúde já existiu desde o Éden. Porque quando Deus criou o Éden, Deus criou a saúde, dando para nós tudo aquilo que a gente podia obter: felicidade, bem-estar e saúde. Satanás trouxe a enfermidade, e agora no tempo do fim a mensagem de saúde foi revelada como nunca havia sido revelada, e nós recebemos a mensagem por inteira. Mas a mensagem sempre houve, desde o Éden. Então quer dizer que o primeiro Elias foi o tisbita, o segundo Elias foi o batista, e o terceiro Elias, quem é? Primeiro eu vou confirmar aqui no Espírito de Profecia que João Batista foi um tipo de Elias também, para mostrar para vocês que nós seremos um tipo do Elias também. O Espírito de Profecia no Conselho sobre Regime Alimentar, página 70. João Batista saiu no espírito e virtude de Elias a fim de preparar o caminho do Senhor.
e fazer voltar o povo à sabedoria do justo. Ele era o representante dos que vivem no último dia. Olha, no livro está dizendo que João Batista foi um Elias, porque saiu no mesmo espírito e virtude, e João Batista representa os sinceros dos últimos dias. E nesse outro livro está dizendo que Elias representa os sinceros dos últimos dias. Está vendo como é a verdade? Examinai as Escrituras, pois são elas que testificam de mim. Um versículozinho aqui, outro versículozinho ali. Um texto aqui e outro texto ali. Dois livros do Espírito de Profecia, escritos em cidades e em épocas diferentes, dizendo a mesma palavra, não tendo contradição entre eles. Primeiro dizendo que Elias representa os sinceros que serão trasladados, mas que João Batista também representa os sinceros que serão trasladados. O que há de comum entre Elias e João Batista? A mensagem de saúde está na vida dos dois? Você, como médico, irmão Carlos, conseguiu ver a mensagem de saúde vivida na vida de Elias e na vida de João Batista? A Bíblia nos mostrou o espírito de profecia também. Por isso que a gente trouxe. A gente poderia estar falando sobre as vantagens do arroz integral, de se alimentar as frutas, de comer o melado, a rapadura jacocanga, de evitar o açúcar branco. Muitas informações científicas e técnicas, mas eu vejo a necessidade de passar a informação escriturística da palavra de Deus. Como ministro da saúde, eu vejo que a maior necessidade nossa é de ver a verdade escrita pela palavra de Deus. O momento da ciência, da parte técnica, vai chegar. Talvez não seja hoje. Mas se nós tivermos uma boa amizade, poderemos nos encontrar. Poderemos conversar. Poderemos estar aqui outra vez. Irmão Carlos, deixa de enrolar e mostra o terceirismo, porque o tempo está passando. Aonde o terceirismo da Bíblia e o Espírito de Profecia, eu quero ver ele. Eu quero ver se eu que sou parecido com Elias, e você ainda vai me mostrar quais são as características de Elias. Porque se a Bíblia e o Espírito de Profecia está dizendo que os que serão transladados é igual a João e a Elias, é só a gente ver como foi João e como foi Elias, para saber se nós somos parecidos com eles e estamos com o passaporte na mão para a transladação. Porque eles foram guiados pelo verdadeiro Espírito. Muitos vêm em nome de Jesus. Poucos são escolhidos pelo Espírito verdadeiro. Está escrito. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. A guerra está sendo travada na nossa casa, na nossa igreja, porque Satanás quer os escolhidos. O mundo está na mão do inimigo. O inimigo já tem tudo. Essa semana, a grande liderança do Apocalipse 13, o Papa, sentou na grande liderança judaica, na grande liderança muçulmana, os muçulmanos, os cristãos e os judeus, todos de braços unidos. Os sinais estão à nossa frente. Nós estamos a um passo de sermos surpreendidos pelo decreto dominical, porque ele já está todo feito. E aí a prova virá. E seguro, porque todos serão provados. Aquele que vive a mensagem de saúde, ele tem um discernimento mental e espiritual melhor, porque o seu corpo está sendo purificado, consequentemente esse espírito habita num corpo limpo, e a mente dele pode discernir o bem do mal, o certo do errado, o sagrado do profano. Porque muitos podem subir aqui em nome de Jesus. Agora nós temos que ver se é sagrado ou se é profano. Aqui é uma democracia. Até quando a igreja adventista não tiver atitude de se exigir indulgências para subir aqui, todos poderão ter a sua vez. Mas nós temos que discernir o que é certo do que é errado. E a gente só pode discernir o certo do errado quando nós temos uma mente limpa, porque o nosso corpo está produzindo um sangue bom para nutrir. Vamos para o terceiro Elias, Malaquias capítulo 4.
E a gente vai chegando já no final. Malaquias capítulo 4. Versículo 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E esse Elias converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Olha que interessante. Está dizendo para a gente se lembrar da lei, das ordenanças. Depois que a gente se lembrou da lei, das ordenanças, obediências, o Espírito Santo cai. Por quê? Porque o profeta Elias vai ser derramado antes do grande e terrível dia do Senhor. E qual é o grande e terrível dia do Senhor? É a volta de Jesus para os ímpios. Aquele que não quis ser obediente, que só professou uma fé morta sem obras, a vinda de Jesus vai ser uma maldição. Porque a vida de Jesus culmina com o derramamento das 7 pragas. As 7 pragas começam a cair, e na 7ª praga Jesus aparece para o livramento dos selados. Então o grande e terrível dia do Senhor é a vinda dele. E antes de acontecer a vinda dele, Elias virá. Está escrito em Malaquias. Agora não é mais o espírito de profecia. Antes da chuva serôdia, antes da volta de Jesus, a chuva serôdia cairá, chamado espírito e virtude de Elias. São sinônimos. Refrigério do Senhor, chuva serôdia, derramamento do Espírito Santo e espírito e virtude de Elias são sinônimos para o mesmo evento. Antes disso acontecer, a atenção do povo será a lei e não a fé. Estranho, né? Irmão Carlos, você está falando besteira, porque a moda agora é fé. Vamos lá, todo mundo junto, levanta, bate palma. Fé. O mundo está entrando numa fé para a manifestação e personificação de Satanás na pessoa de Cristo. Essa é a fé. Por isso que o professor fé está falso, porque Satanás está a ponto de se manifestar como Jesus. Porque ele está vindo para o mundo que clama o nome de Jesus. Tudo está virando o nome de Jesus. Eleição, o nome de Jesus é só cristã. O primeiro candidato é a de Deus. Em nome de Jesus eu estou me candidatando. Não vou ser mais corrupto, não. Mudei a minha vida toda. Falsidade. Porque eles não querem isso. Eles não querem saber disto. Eles não querem saber disto. Mas eles lucram com isto. Mas a fé sem isso é uma fé morta, porque isso aqui irradia a imagem de Jesus, porque isso aqui são as nossas obras. A fé baseada na demonstração das obras irradia a imagem de Jesus no nosso ser. E é um perigo que a gente corre de cair nesse discurso de fé. Sério? Eu estou vendo amigos meus de anos mudando o discurso. Rapaz, isso não é importante não. Deus mudou, isso não precisa mais não. Pode vir e matar o maior rock and roll lá. De qualquer jeito. Eu acabei de passar e tinha 4 na rua. Põe as 4 aqui dentro e vê se tem semelhança ou semelhança. Pelo lado de fora. Fica todo mundo em silêncio. E vamos ver se aquelas mulheres que estavam se vendendo à prostituição se parecem com nós ou não. Se parecem por fora, não te ajudaria ou não. É isso que eu falo para ela. Você tem que ser diferente delas por fora. Mas o fora não salva. Não. Mas o que está fora é o grande índice daquilo que está dentro.
está assistindo e a gente está mostrando que o cristianismo não é isso, irmão. Não é. Jesus não mudou, Deus não mudou. O povo de Deus tem que ser diferente da postura do mundo. Eu não posso. Eu não posso. Um cabelo branco. Ancião é sinônimo de cabelo branco. Lembre-se disso. Barba de ancião é para cabelo branco. Por isso que eu não quis aceitar. Porque eu ainda não sou ancião. Porque ancião é experiência. Ela viu 2, 3 gerações. Ela viu a modificação. Ela viu, sentiu. Ela passou por isso. Ela hoje já vê os erros e os acertos. Ancionado é cabelo branco. Então, antes desse momento, a lei vai ser despertada. E é verdade, irmão Carlos, nós não temos tempo, irmão, para mostrar tudo hoje não. Mas eu quero chegar no terceiro Elias só e mostrar a relação dele com a mensagem de saúde. Essa mensagem, ela é uma mensagem de conversão, de salvação, de Jesus que foi produção e converso. Essa mensagem não tem muito ruim para vocês. Nós vimos os 3 Elias, eles existem. Isso é verdade. O último Elias está dentro da igreja adventista. O tisbita, o batista e os adventistas fiéis. Os 3 Elias da história da civilização. O último Elias são os adventistas sinceros. O segundo Elias, o batista. E o primeiro Elias, o tisbita. 3 momentos históricos diferentes, mas semelhantes. Porque Acabe não se diferenciou em nada de Caifás. E hoje, a liderança eclesiástica política não se diferencia nada de Caifás e de Acabe. Porque se diferenciasse, ai que justiça. Eu estaria essa palhaçada que nós estamos vendo aí. O mundo está precisando de quê? A gente está vendo na televisão e no noticiário todo dia. De lei. O mundo não tem lei, gente. E nós que somos os depositários da lei, não estamos pregando a lei. Se a gente mostrasse para o mundo a lei, o mundo teria que ver a lei e teria que obedecer. Se a gente acreditasse que a lei teria que ser obedecida, a gente estava pregando. Se a gente vivesse a lei, a gente iria defender a lei. O mundo está padecendo porque a gente não prega aquilo que tem que pregar. Nós estamos tentando fazer um discurso. Qual seja lá, nem sei o. Mas o que a gente tem que defender é a lei. Irmão Carlos, será? Será, irmão Carlos? Vamos ver. Primeira característica de Elias. Era importante todos os jovens estarem com sua Bíblia agora. Que a gente já parte para a reta final. Nosso programa está acabando, mas é linda essa parte ainda. Os jovens que estão lendo isso estão se conscientizando e estão tentando mesmo buscar Jesus de uma maneira diferente, baseado na obediência. Jesus, eu vou não só lhe conhecer, mas eu vou lhe conhecer e lhe obedecer. Reis. A primeira característica de Elias. Nós estamos com uma hora de palestra. Tem uma mensagem musical, né? Desculpa. Eu não sei o horário do jantar, mas no horário que for, olha, a gente respeita o horário rigoroso. Não se empolga, eu estava aqui. Se o horário for 6h30, só fala, irmão Carlos, é 6h30, não se empolga, né? A gente para, não tem problema. E a gente continua aqui ou em outro local, não tem problema nenhum. Deve ir mais alguns minutos, não muitos. Porque são 3 características rápidas. Vai contar a mensagem musical. Você apresenta a mensagem musical e depois a gente canta um corinho com eles. Tu vai cantar solo ou vai cantar solo? Aí depois a gente
com eles, a congregação ficar um pouquinho, dá uma respirada. Então desculpa. Aqui, olha, licença. Com saúde. Nós temos atendido a todos os chamados, atendido a todas as pessoas em todos os momentos. E as pessoas têm ficado curadas. Aquilo que a gente não resolve na medicina convencional, a gente mostra logo o tratamento natural e a cura é total. Aquela jovem Eliane que estava com AIDS, depois de mais ou menos uns 20 dias, nós voltamos ao hospital para visitá-la e ela estava com outro brilho. O hospital tem um saguão na recepção do setor dos aidéticos e eu olhei rápido para algumas pessoas que estavam naquele saguão vendo televisão e entrei no corredor e uma pessoa nos chamou. Oh! Aí quando nós viramos a ela tinha um brilho. A sua beleza, as suas formas femininas já tinham todas voltadas. Porque ela resolveu fazer a vontade de Deus. E está lá. Numa outra vez, fazendo semana de oração, uma pessoa da igreja chegou e falou: irmão Carlos, adivinha o que eu tenho? E eu falei: bom, eu passei vários anos fazendo a técnica de ver o que a pessoa tem pela aparência externa ou pelas dicas que ela vai dando. Eu sinto isso, aí você tenta fechar algum diagnóstico. E eu olhava para o olho, olhava para a perna, olhava para a feição e não via nada de errado nela e não conseguia achar nenhuma doença. E ela falou: irmão Carlos, eu tenho mais. Eu estou com mais há 10 anos. E o meu esposo jaz na sepultura porque ele não quis vir para essa igreja. E eu vim, conheci a mensagem, conheci o sábado e estou aqui 10 anos. Nunca tomei um remédio antiviral. Ela é o grande enigma daquele hospital de infectologia. Porque ela pega os remédios, joga tudo fora e não toma. E diz para o médico: eu não estou tomando. Mas vocês me empurram ele, eu estou jogando fora. Você vê como a mensagem saúde. Mas, irmão Carlos, vamos embora porque os jovens estão com os seus programas marcados, têm as suas reuniões nas suas pizzarias, então a gente tem que apressar, né? Que então vocês vão se atrasar. Às vezes tem aquelas reuniões com aquelas pipoquinhas, ou nossa época, Maria, como é? E a gente já está se preparando para acompanhar os que estão vindo ali, né? Aqueles outros dois. A primeira característica de Elias. 1 Reis 18. Aqui agora é rápido, né? 3 passagens a gente já conclui. 1 Reis 18. E sucedeu que vendo Acabe a Elias, versículo 17. E sucedeu que vendo Acabe a Elias, Reis 18, 17. Primeiro. Disse Acabe para Elias: és tu perturbador de Israel? O rei daquela igreja naquela época, o homem lá de cima, disse para o membro: Elias, é tu que está perturbando a igreja? Elias disse: não, rei, não sou eu, versículo 18. Não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas és tu e a casa do teu pai por teres deixado os mandamentos do Senhor e por teres tu seguido os Baalins. Qual é a primeira característica de Elias? Qual a primeira característica do último Elias? Veja bem. Aqui está o nosso corpo. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado pela gentileza. Aqui está o nosso corpo. E como era o santuário lá no Velho Mundo, o primeiro compartimento e o segundo compartimento, que aqui era o tabernáculo. Qual a semelhança entre esse templo para este templo? Qual a semelhança entre esse primeiro templo para este segundo templo?
Elias chegou perante o rei da igreja daquela época, e o rei disse: Elias, tu está perturbando a igreja. Ele perguntou: por quê? Não sou eu, é você, rei, que está perturbando, porque você não guarda os mandamentos de lei, ou os mandamentos de Deus. A primeira característica do último Elias é aquilo que a gente estava falando, a lei. O que Salmos 40 fala? Davi, numa profecia messiânica, diz o quê? Ó meu Deus, eu faço a tua vontade, porque a tua lei está dentro do meu. Aonde é que a lei tem que estar? Somente na Bíblia? A lei só tem que estar aqui, ou ela tem que estar aqui na vida prática? Eu posso adulterar, irmão? Eu posso cobiçar? Eu posso desejar os irmãos mais novos que dentro da igreja, ter maus pensamentos? Eu posso dar falso testemunho, inventar, alguém vir aqui dar uma mensagem e sair falando que a mensagem era aquilo que não era, e ficar inventando falso testemunho? Então a lei estava dentro de Elias, porque Elias defendia a lei, e Elias falou: olha, a igreja dessa época conhece a lei, mas não está vivendo a lei. E veja que o templo onde o Espírito de Deus habitava possuía a lei, no segundo compartimento lá no tabernáculo. E nós também temos o nosso tabernáculo. A nossa arca é o nosso coração. João Batista também defendeu a lei, porque o primeiro Elias foi o tisbita, o segundo Elias, o Batista. O Batista também defendeu a lei. Mateus capítulo 14. Mateus 14. Naquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus cortesões: este é João Batista, ele ressuscitou dentre os mortos, e por isso esses poderes milagrosos, operam nele. Versículo 3. Pois Herodes havia prendido a João e, mantendo ele, guardava no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão. Porque João dizia para Herodes, lá no versículo 4, não é lícito possuí-la. Herodes queria possuir a mulher de seu irmão. E aí João Batista, vendo o sétimo mandamento de transgressão, falou para Herodes: Herodes, você vai morrer. Deus não está te amando dessa maneira. Você tem que se converter, Herodes. Você não pode estar com a mulher do seu irmão, porque isso é adultério. Aí a mulher de Filipe, irmão de Herodes, não gostou nada daquilo. João Batista também foi acusado de perturbador de Israel, porque João Batista estava defendendo a lei. João Batista defendeu o adultério, e por isso que ele morreu. Os adultérios estão lá. Uma irmã me ligou ontem e disse: irmão Carlos, de outubro para cá, 8 pessoas disciplinadas por adultério numa igreja de 170 anos. Porque confessaram. Imagina aqueles que estão escondidos. Está grave. A lei, irmão, o mundo não conhece a lei. As pessoas entram na corrupção, aí daqui 4 anos vem na televisão e a gente é nesse. E nós somos cúmplices dos pecados que eles acometem durante o mandato que nós colocamos ele lá. Fundamentos da educação cristã. Sério isso, né? O Espírito de Profecia e Visão diz que nós somos cúmplices de todos os pecados que a pessoa eleita cometeu durante o seu mandato, porque nós colocamos ele lá. Por isso que a orientação para a adventista do sétimo dia é não se meter em política e nem participar de eleições. Deixa eles para lá. Eles não conhecem. E a gente não pode se meter com eles. E os adventistas do sétimo dia defendem a lei? Defendem.
Porque em 1844 nós começamos a pregar a lei. A lei voltou para o mundo. Nós temos essa característica. Veja que o dragão, quando a profecia do Apocalipse 12, e o dragão irou-se contra o restante da mulher, essa profecia não se cumpriu. Essa profecia é contra os verdadeiros adventistas que saíram daqui. Ainda essa ira não teve. Hoje, no nosso tempo, não. Já teve nos Valdenses, já teve em Lutero, já teve em Wycliffe, em Hus, nos Wesley, mas no povo adventista a perseguição ainda não teve. O dragão ainda não irou-se contra nós. Ele vai irar quando o decreto dominical sair e a gente tomar uma posição perante a lei. Não é a obediência. Aí ele vai ficar irado. Vai vir contra os sinceros daqui que vão enfrentar o mundo. Porque nem todos vão enfrentar. E é isso que eu falo para a família. Que se já está profetizado que uma parte da igreja não vai chegar até o final. Pode. Então nós não podemos fazer parte dessa porcentagem. Nós temos que ter cuidado. E junto com aqueles adventistas que a gente está mantendo contato, alertar o povo e nos unir para nós estarmos cientes do que vai acontecer. Para conseguirmos vencer, para todos sermos salvos. Porque quando a gente vai estudar, tem uma classe numerosa que vai se ter. Dói. Porque eu tenho irmãos, eu tenho pais, eu tenho irmãos, sobrinhos aqui dentro. Eu sei que algum deles, algum de nós aqui pode estar. Mas esses negarão a lei. Os adventistas também defendem a lei. Então, 3 momentos diferentes aonde a lei esteve. Qual é a segunda característica de Elias? Reis, segundo os Reis 1:8. Segundo Reis 1:8. E a gente já está chegando no final. Segundo e penúltimo, só mais um. Segundo Reis 1:8. Essa característica é interessante. Segundo os Reis 1:8. Responderam-lhe eles: era um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. Irmão Carlos, não entendi nada. Que característica é essa? É isso aqui, ó. O alicerce externo do templo. Irmão Carlos, vai um pouquinho devagar, por favor, para a gente compreender, para não ter nenhuma dúvida, que o Espírito Santo possa ser derramado, Senhor Jesus, nesse momento, para que haja conversões e salvações no meio do teu povo, agora nesse momento. A segunda característica é exatamente aquilo que está por fora do templo. Roupas de peles de camelo e um cinto. O que isso tem a ver? Aquilo que eu falei. Porque se a lei está aqui dentro, a lei vai ser irradiada pelo que está fora. E era o que acontecia. Quando o sangue era derramado em cima da lei, havia uma aprovação divina, uma luz saía, e todo o véu que estava no templo irradiava uma luminosidade, e o véu do templo ficava como as vestes brancas de Jesus. Olha! A segunda característica do verdadeiro Elias é o vestuário. E a mensagem de saúde, os 2 pontos